A palestra de hoje tem como tema a parábola do Reino dos Céus. Nós iniciamos com um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino dos céus. Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no capítulo 3, nos explica que céu, a palavra céu, define para nós um espaço indefinido que circunda a terra, particularmente a parte que está acima do horizonte. Mas os antigos, eles acreditavam que existiam muitos céus sobrepostos e a terra estava no centro destes céus. Para eles existiam 7 céus. Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir a felicidade suprema. Para os muçulmanos existiam 9 céus. E o astrônomo Ptolomeu acreditava na existência, aí sim, de 11 céus. Para ele, o último céu era denominado Empíreo, que era então a morada do mais alto. Era a eterna glória. Mas a teologia cristã acredita em 3 céus. O 3º céu, para eles, é a morada dos eleitos que contemplam a Deus face a face. Com tudo isso, Kardec nos diz que a ciência revela para nós que a Terra é um dos menores astros na imensidão. É como se fosse um ponto imperceptível. E também é um dos menores apropriados para a habitabilidade. Kardec diz que a ciência revela muitos mundos que são semelhantes ao planeta Terra e que, portanto, Deus deve tê-los habitado de seres que são também apropriados para governar estes planetas, estes mundos. Kardec diz que não existe um só espaço no universo que não esteja habitado. E ele questiona: onde está o céu? E ele mesmo responde: o céu está em toda parte. Não existe nada que pode limitar este céu. Não existe nada que o cerca. Kardec diz que os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem o caminho para estes mundos felizes, enquanto os vícios, eles interditam o acesso. Mas nós também podemos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Este escritor explica para nós que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, significam a mesma coisa. Ele diz que os antigos e as religiões falavam que o céu é um lugar lá no alto, a morada dos eleitos de Deus que passam a eternidade em beatífica contemplação. Para eles era um lugar de inércia e de estagnação, mas o próprio Kardec, em estudos que manteve com os espíritos, traz para nós informações de que os espíritos mais elevados, eles também trabalham. Todos os espíritos na erraticidade, no mundo espiritual, eles podem passar por estudos para adiantar-se, podem passar por trabalhos edificantes, e aqueles mais evoluídos podem sim vir em missões aos mundos mais primitivos ou aos mundos de expiações e provas como a Terra, para auxiliarem a humanidade no caminho do progresso. Portanto,
na espiritualidade existe muito estudo e muito trabalho, não é um local de inércia e estagnação como acreditava-se. Este escritor, José de Souza e Almeida, nos informa que Jesus empregou estas expressões, reino dos céus, reino de Deus, para explicar de forma objetiva e de forma subjetiva. No sentido objetivo, para falar dos mundos exteriores, que são os diversos mundos do universo, os lugares felizes, para falar sobre os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Já onde há choro e ranger de dentes, que são os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações. Ele esclarece que para quem está num mundo de expiações e provas como a Terra, ir para um mundo de regeneração é como adentrar o próprio céu. Mas Jesus também utiliza essas expressões no sentido subjetivo, para designar a paz de consciência, o coração sereno, a mente tranquila. É quando a pessoa encontra paz, amor, equilíbrio, tranquilidade, fraternidade. E nos traz um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Antes de tudo, devemos buscar o reino dos céus, porque todas as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Ou seja, se nós estivermos em busca destas sensações, a paz, por exemplo, quem tem a paz consegue sim encontrar a sua mente tranquila, o seu coração sereno, a paz de consciência. Portanto, quem tem alcance do seu reino dos céus íntimo, consegue encontrar todas as demais coisas. A parábola do reino de Deus, ou do reino dos céus, engloba 3 narrativas curtas. São elas a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Em Mateus 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi encontrado e foi escondido por um homem, transbordante de alegria. Ele vende tudo o que possui e adquire aquele campo. Ele se desfaz de tudo o que possui. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46, a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. Novamente, Jesus trazendo a importância de encontrar o reino dos céus, se despojar de tudo para realmente ter posse deste reino dos céus. O objetivo destas parábolas é ensinar aos homens que o reino dos céus está dentro de nós, oculto e ignorado. Mas José de Souza e Almeida fala que ter alguma coisa e não saber que tem é como se não tivesse. Daí a importância de procurar esta coisa em questão. Fala ainda que quando a pessoa se esforça em viver virtuosamente, cristãmente, reformando o seu íntimo, ela passa a assimilar o reino dos céus e a viver nele. Então, quando esta pessoa alcança estes bens que são de incalculável valor, e aí ele nos relembra que os verdadeiros bens são os bens espirituais, são os bens que são imperecíveis, que você desencarna e leva consigo para o plano espiritual, reencarna e traz consigo para a terra.
estes bens que são de incalculáveis valores, quem o descobre o coloca acima de tudo. Então, a rota para encontrar o reino dos céus é a reforma íntima, a transformação moral, a prática do bem e a vivência dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Já no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, Paulo Alves Godoy diz para nós que o Espiritismo explica que o reino dos céus equivale a você se esforçar para adquirir a sua reforma íntima. Então, reino dos céus e reforma íntima são proporcionais para nós. Novamente, ele explica que todo aquele que se esforçar numa rígida reforma moral e intelectual passa a assimilar o reino dos céus e a viver nele. E aí que nós pensamos, quantos de nós aqui já se depararam com esta questão da reforma íntima? É a nossa primeira reflexão. Quem aqui já percebeu que os seus males morais o afligem tanto e também comprometem suas relações sociais, que chegou mais do que na hora de fazer esta reforma íntima, esta higiene moral, que é quando você, pouco a pouco, porque de repente essas mazelas estão incrustadas em nós há tantos séculos, que não será de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas esta pessoa já se deu conta de que precisa se libertar dos seus vícios, da sua maledicência, da sua forma vingativa de ser, da sua forma agressiva de ser, da sua forma que pode agredir o semelhante e a si mesmo. Quantos de nós está empenhado hoje nesta reforma íntima? Aqui no centro nós falamos sempre estas duas palavras, reforma íntima. Mas quantos de nós está mesmo empenhado em realizá-la? Estes escritores afirmam que foi isso que Jesus quis dizer, que nós não alcançaremos o reino dos céus, e é lógico, Erasmo diz, se nós não conseguimos nos depurar, nos aperfeiçoarmos, nós não nos elevamos, consequentemente, nós não nos aproximamos do Criador. Então, sem o reino dos céus dentro de nós, sem esta descoberta das virtudes que eu tenho em mim, mas eu preciso tirar os meus defeitos, as minhas chagas, e aí sim eu posso observar a minha essência divina. Sem isso, eu não posso chegar ao Pai. Continuamos. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, afirma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Comida e bebida são matéria. Erasmo diz, dar valor apenas para a matéria nos distancia dos nossos dons espirituais. Nós não podemos valorizar tanto a matéria. Estas propriedades são utilizáveis. Claro, nós estamos encarnados e precisamos utilizar todas elas. Mas, em demasia, de jeito nenhum, porque senão nós nos afastamos do nosso real objetivo, que é a elevação do espírito. Ainda, ele diz que Jesus usou muitas comparações para falar do reino dos céus. Jesus fez isso através das parábolas, também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, falou para nós da parábola do grão de mostarda e disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em sua horta. Ele cresceu,
fez-se grande árvore, e em seus ramos vieram se aninhar as aves do céu. Nós precisamos compreender que esta parábola representa a nossa necessidade, a nossa decisão de fazermos uma reforma íntima eficaz. E quando esta reforma íntima já começa a avançar, quando ela realmente é bem estruturada, nós conseguimos atrair os espíritos do Senhor, que são as chamadas aves do céu, e eles vêm através das nossas virtudes. Lembremos, quem é bom atrai os bons, quem é mau atrai os maus. Se nos libertarmos do mal que existe em nós, sobressaem as nossas virtudes, e nós brilhamos e atraímos estas aves do céu preciosas, são os espíritos do Senhor. Mas nós também podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem e Mal Sofrer. E lá Kardec diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Informa que quando Jesus proferiu esta frase, ele não estava se referindo aos que sofrem em geral, porque todos nesta terra sofrerão de alguma forma. Existem sofrimentos físicos, existem sofrimentos morais, espirituais. Tem quem sofre da alma, mas tem quem passa fome. Então todos vão sofrer de alguma forma. Então Jesus não diz isso de todos os sofredores, porque muitos não sofrem bem, porque eles não compreendem que apenas as provas bem suportadas conduzem ao reino dos céus. Recentemente estive aqui dando outra parábola de ação e reação, e nós estávamos falando exatamente isso, que muitos sofrimentos servem para nos depurar, e que todas as vezes que nós reclamamos, parece que nós aumentamos o nosso sofrimento, porque é uma das faltas contra o próprio Deus, e isto realmente vai aumentar o nosso sofrimento. Então, sofrer bem é ter resignação, coragem sim, mas submissão à vontade de Deus. Kardec ainda diz que Deus não dá fardos pesados para ombros leves. Os fardos serão proporcionais aos ombros, da mesma forma que a recompensa também será proporcional à coragem e à resignação. Então, ele diz que bem-aventurados os aflitos poderia significar bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, a sua coragem, a sua firmeza, a sua submissão diante da vontade de Deus, porque eles receberão em cêntuplo pela alegria que não tiveram na terra, e diz que após o trabalho sempre vem o repouso. Kardec nos traz isso por intermédio de Lacordaire em Havre no ano de 1863. E aí sim nós trazemos a reflexão desta noite. Nós sempre escutamos sobre as parábolas do Mestre Jesus e sabemos que Jesus falou de forma velada, não podia esclarecer tudo. Vem então a terceira revelação e os Espíritos nos esclarecem, e é por intermédio deles que nós temos todas estas significações das parábolas. Mas, se eu preciso me elevar, eu preciso hoje saber qual é a minha pior chaga. Então, neste momento, nós pedimos, pensem, meus irmãos, o que tem dentro de você que precisa sair? Você precisa se libertar deste mal. É um mal que te tolhe os movimentos, que não permite que você raciocine adequadamente,
que não permite que você seja uma boa pessoa dentro da sua família? Você vai começar a reforma íntima por aí. Cada um de nós sabemos qual é o nosso mal hoje. E nós precisamos fazer de tudo para nos libertarmos deste primeiro defeito. Temos muitos, mas temos também a eternidade para nos libertarmos de tudo isso. Porém, é importante que no dia de hoje eu comece a ter consciência da pessoa que eu sou para me libertar destas chagas. Então, que seja por esta que vocês pensaram, o defeito que me arruina. No dia de hoje, que eu possa me esforçar para me libertar desta chaga. Nos próximos dias, talvez, nós consigamos perceber o quanto já estamos diferentes. De repente, eu que sou uma pessoa irritadiça, amanhã já tenho mais paciência para lidar com os meus semelhantes. Aí sim, farei uma nova reflexão para descobrir qual é o mal que me perturba e realizarei uma nova reforma. Portanto, precisa de muita reflexão, de conscientização da pessoa que eu sou. Sinceramente, me entregar a Deus e me apresentar de alma lavada, da forma que eu sou. Até o momento que, me despojando de tudo isso, consiga enxergar essa luz que eu trago dentro de mim, o reino dos céus, que com certeza vai atrair os bons espíritos. E é quando nós conseguimos manter conversas espirituais íntimas, estas conversas que ninguém consegue explicar, talvez os médiuns, onde você consegue ouvir claramente as inspirações, onde você consegue realmente ser conduzido nos caminhos mais adequados, porque os bons espíritos vêm em nossa ajuda, nos auxiliam a escolher melhor, a decidir melhor, mas tudo precisa de um primeiro passo. Você compreender que está longe da perfeição e que precisa realmente se modificar para melhorar diante de si mesmo, dos outros e diante de Deus. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi dada nesta noite. Para que possamos finalizar a palestra, por favor, fechem os olhos. E nós agradecemos, Senhor meu Deus, pelos esclarecimentos que tivemos do Evangelho. Senhor, neste momento, que possamos contar com as luzes que o Senhor envia para nós. Que eu tenha discernimento, Pai, e consiga me reconhecer da forma que verdadeiramente sou. Que possa contar com os amigos espirituais, que o protetor possa se aproximar bem perto de mim e me esclareça isso que eu não consigo ver. Ó Pai, me dê coragem e força para prosseguir nesta empreitada que travo diante de mim mesmo, e que eu consiga me libertar desta chaga moral para me apresentar virtuosamente, cristamente, diante da sociedade, diante do meu espelho e diante de Ti. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Creio no Teu poder e na Tua glória hoje e para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Por favor, mantenham-se sentados. Os trabalhadores desta casa irão direcioná-los às salas de passe e tratamento. Muito obrigada a todos. Gratidão.